Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 minutos com o Sapia desta sexta-feira é com o Procurador-Geral do município de Contagem, Dr. Mários Carvalho. Muito boa tarde, Dr. Mários, é um prazer ter o senhor aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, e aos seus ouvintes também. Dr. Mários, nós temos uma boa notícia para o cidadão contagense, que consequentemente pode se tornar uma boa notícia para todos os municípios mineiros. E eu queria primeiro perguntar ao senhor, quanto deve o estado de Minas Gerais hoje para a Contagem? Sapia, esse é um número que muda diariamente, porque às vezes o estado paga uma quantia, às vezes deixa de pagar outra, mas de uma maneira geral a dívida do estado com o município de Contagem ultrapassa os 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Isso. E esse dinheiro é proveniente do quê? Para que o ouvinte possa saber o que é que o estado tem que pagar, que é a obrigação do estado contribuir com os municípios. Nós temos recursos de origem diversas, né? Ano passado tinha atraso da cota parte, o repasse constitucional do ICMS e do IPVA do município, que foi acertado. Só para o pessoal poder entender, o IPVA, aquele imposto que nós pagamos dos veículos, 50% é destinado aos municípios. Exatamente, é isso. Então, quanto mais carros emplacados estiverem no município, melhor para o município. Exatamente, do mesma forma, a cota parte do ICMS. Sim, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. Exatamente, e recursos diversos da saúde, né, de resoluções, de outros repasses, assim como os convênios diversos, seja na área de assistência social, convênios, por exemplo, da Via Expressa, então são recursos de diversos. Educação também. Educação também do Fundeb, né? O grosso mesmo é o Fundeb, que hoje totaliza 45 milhões. O estado deve hoje só a Contagem. Isso, só a Contagem. 45 milhões de repasses do Fundeb e relativo à saúde, né? Nós tínhamos uma dívida da saúde que ano passado totalizava 66 milhões e nós conseguimos, semana passada, né, concretizando essa semana, o bloqueio, né, nas contas do estado de 38 milhões. Ou seja, para que o município pudesse receber o que é de direito, que é dele, que estava atrasado, o senhor precisou ingressar na justiça para receber dos 66 milhões, o senhor conseguiu receber 38 milhões, exatamente. Certo. Esse dinheiro já está à disposição do município de Contagem? Desde segunda-feira já está à disposição do município. E ele só pode ser utilizado para a saúde? Só para a saúde, como há resoluções para aquilo que está especificamente determinado nas resoluções. Então, é o que a gente chama de recurso vinculado. Se não estiver errado, pelo menos as informações que eu tive conversando com o pessoal da política e da economia, os nossos editores, o Contagem é o primeiro município, ou o único município do estado que conseguiu essa verba dessa forma. Eu acho que é verdade, que eu desconheço alguma outra informação. Alguns municípios, assim como Contagem, propuseram ações diversas, mas a AGE, que é a Advocacia Geral do Estado, que faz a defesa do Estado de Minas Gerais em juízo, faz a defesa que o pagamento deveria ser por meio de precatório. A determinação de bloqueio nas contas, eu não tenho informação se algum outro município tenha conseguido. E como é que o senhor descobriu isso? A sua equipe foi lá, vamos tentar dessa forma? Porque é um fato inédito, tá? Então conseguir receber isso em espécie, em dinheiro. Eu tenho uma assessoria muito boa, nos acompanha aqui no estúdio o doutor Eduardo, que é procurador efetivo, superintendente do contencioso, tem a doutora Bárbara também, que é procuradora efetiva. Então nós fizemos um levantamento de casos passados, porque, na verdade, isso é muito novo. Nunca teve uma situação que o Estado deixou de repassar, assim. Deixou de repassar repasses constitucionais para os municípios. Isso é muito peculiar, ninguém achou que isso poderia acontecer. Então, nós tivemos que utilizar de casos semelhantes que nós encontramos em julgamentos anteriores e adequar para a situação atual. O senhor tem ideia, mais ou menos, quanto que seria o repasse mensal da área de saúde só, do estado para o município, aproximadamente? Eu não sei informar, porque Porque cada mês pode ser um valor, mas eu digo assim, essa falta desse dinheiro que fez, significa muito para o município, não? Só o orçamento da saúde do município de Contagem é em torno de 420, 430 milhões, anual. Se nós considerarmos que ano passado deixou de repassar 66 milhões... 15 a 18%, entre 15 e 18%. Isso atrapalha... Atrapalha consideravelmente o município. Se nós juntarmos tudo que foi deixado de repassar para o Estado,
não é a dívida atual, porque algumas coisas foram acertadas, mas a gente está falando de algo de 150 milhões. O orçamento do município, englobando tudo que o município tem, é de 1,8 bilhão, então é um valor relativamente razoável. Aí que eu pergunto ao senhor, como é que o município conseguiu se manter? Pelo menos a gente não ouve histórias, né? Ao contrário do que acontece no estado hoje, de atraso de salário, de atraso de pagamentos, a gente não vê reclamações de fornecedores, está tudo em dia hoje em Contagem. Como é que o município conseguiu se manter, mesmo com esse rombo aí do estado? Essa é uma pergunta importante, relevante. O município de Contagem, com a receita do IPTU, foi muito importante para cobrir esse buraco. O IPTU residencial que nós estávamos contando para fazer novos investimentos acabou segurando as questões do dia a dia, e a emenda constitucional 99, que é a emenda constitucional dos precatórios, que alongou o pagamento dos precatórios, que era até 2020, passou para 2024. Então, de 80 milhões de precatórios que nós tínhamos que pagar esse ano, nós temos que pagar só 30. Então, 50 milhões aí a gente conseguiu redistribuir. Se não fosse esse caso, a gente estaria, como outros municípios de Contagem estão, fechando as portas, não pagando fornecedores, escalonando salário, essas coisas todas que nós estamos vendo aí. E aí eu pergunto ao senhor, com toda a experiência jurídica que o senhor tem, outros municípios podem também ingressar na justiça como o senhor fez, como o município de Contagem fez? Seria o mesmo caminho a ser trilhado ou Contagem tem algum diferencial? Não, basicamente é o mesmo caminho. É um precedente importante que o município de Contagem conseguiu e que pode ser utilizado pelos outros municípios. Aliás, alguns municípios já entraram em contato com a Procuradoria do município e a gente tem enviado as decisões orientando para que eles também tenham êxito, né? Isso pode se tornar uma ação coletiva? Aí vai ter peculiaridade de cada município, né? Fica um pouco mais difícil uma questão coletiva, mas o precedente ele é válido de uma maneira geral. Tá. Assim, dessa forma como vocês receberam da saúde, o senhor também pode encaminhar essas ações, não sei se já está, só vai me dizer agora, em relação à Fundeb, a educação? Isso, a Secretaria de Fazenda acabou de fazer os cálculos relativos à Fundeb, que chegamos nesse valor de 45 milhões, e nós iremos propor a ação semana que vem. E ICMS e PVA? Até agora está regularizado o repasse. Agora regularizou. O governo anunciou essa semana, inclusive com a marcha dos prefeitos, que ele iria conceder aí R$1 bilhão para... Parece que ele deve 8 bilhões ao todo. A totalidade é 8 bilhões. 8 bilhões, que ele iria arrumar 1 bilhão aí, até algumas pessoas questionaram se poderia ser feito isso ou não, poderia ser uma promessa política, já que ele está em campanha. Houve até alguém que reclamou, falei, gente, não reclama, espera pagar os prefeitos, porque os prefeitos estão com pires na mão, a gente brinca, mas, como o senhor disse, existem municípios aí que estão passando por situações que as portas estão fechando, sem condição nenhuma hoje de gerir um município. Então, esse dinheiro que viria para a Contagem teria o que em relação ao Estado todo, nesse 1 bilhão aí? Receberia o que? Alguma coisa aí em torno de 10, 20 milhões? Eu tentei fazer a conta mais ou menos. Porque se a gente considerar que 8 bilhões é a dívida total e que 1 bilhão seria um oitavo, né? Um oitavo, né? Então, assim, como a gente está com uma dívida mais ou menos hoje de 100 milhões, alguma coisa próximo disso aí mesmo. Em torno entre 10 e 20 milhões, né? Que também ajudaria e muito, né? Ajuda, mas não resolve, mas ajuda. Mas né? ajuda, quando vai chegando no final de ano, os municípios têm que pagar o 13º, né? Fica uma situação mais complicada. E como é que fica nessa época eleitoral a situação das ações? Elas caminham normalmente? Tem alguma... isso não pode, porque agora o governo está em campanha. Tem atrapalha isso? Não, para essa questão, especificamente o calendário eleitoral não interfere. Não interfere em nada. Vamos falar de um outro assunto aqui, que eu acho que é muito interessante a gente comentar, e o município tem como procurador que o senhor que a gente fala sobre super salários. Vários municípios têm super salários de pessoas que foram apostilando, se eu falar alguma bobagem, só me corrija, pessoas que foram apostilando os salários e tal, e de repente ganham mais do que o próprio prefeito, o que seria proibido. Eu conversei outro dia com o prefeito Vitor Penido, de Nova Lima, ele entrou na justiça lá contra tudo e todos para tentar resolver esse problema lá. Contagem também tem esse problema? Olha, a questão do apostilamento e do reapostilamento, ele foi extinto no governo federal na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois, posteriormente, no Estado, com o governador Aécio Neves.
O Tribunal de Justiça, questão de 2 anos atrás, julgou um caso de Divinópolis e entendeu que, depois que o Estado encerrou com o apostilamento e o reapostilamento, os municípios também não poderiam fazer. Há ações diversas, no caso de Minas Gerais, há ações diversas do Ministério Público Estadual que estão em trâmite, há ações do Ministério Público de Contas também tramitando no Tribunal de Contas do Estado. Agora, o importante é o seguinte, o município de Contagem respeita a questão do teto. Nenhum servidor hoje ganha mais do que o prefeito. Então, ainda que ele tenha lá recebido um valor acima do prefeito, ele é retido e ele recebe o salário do prefeito. Ah, entendi. Ou seja, mesmo que ele tenha lá no pagamento dele lá, que ele está recebendo, sei lá, 50 mil reais, ele tem que ser o limite do teto do prefeito. Né? Exatamente. Não pode chegar naquilo, aquilo é retido. Retido. Ele pode depois brigar na justiça e tentar receber. Mas hoje o município de Contagem obedece o teto do prefeito. Questão de obediência. Como é que faz para ter a obediência fiscal? Porque você tem já há alguns anos essa lei de responsabilidade fiscal em relação a salários, em relação ao que é investido em saúde, o que é investido em educação. Contagem está conseguindo fazer isso andar par e passo em relação à quantidade? Saúde é 15%, né? Educação 25%. Está dentro Exatamente. do limite, está abaixo? Como é que funciona isso? De uma maneira geral, a administração pública está mudando. Ano que vem tem a questão do software. Então, todos os municípios estão procurando cumprir as determinações para ter essa questão da integração dos softwares, principalmente na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mas, de uma maneira geral, o município de Contagem gasta um pouco mais com a educação, 25%, tem ano que é 26%, tem ano que é 27%, tem ano que está ali próximo, mas o gasto com a saúde é absurdo, nós gastamos praticamente o dobro que a gente deveria gastar. Então, o município gasta 30 e poucos %. E ainda, mesmo com investimento maciço desse, ainda não é suficiente para atender às necessidades. Em relação ao IPTU, o senhor teve muito problema jurídico lá? Nós tivemos várias ações, não perdemos nenhuma. Questão de 15 dias, havia 2 ações direta de inconstitucionalidade e que perderam o objeto. Então, hoje, só ações individuais, mas nenhuma com êxito. Porque o que me chama a atenção nessa questão do IPTU é o seguinte, o morador de Contagem não querer pagar o IPTU. Deixar bem claro que até hoje fica essa coisa do IPTU para lá, IPTU para cá. Na verdade, não é que Contagem passou a cobrar o IPTU, ela simplesmente mudou a alíquota. Nós temos... Ela mudou a alíquota do imposto residencial, aumentou a alíquota do imposto residencial, não é voltou com o IPTU já existia. Exatamente, o IPTU residencial do município de Contagem, ele sempre existiu, só que ele tinha uma faixa de isenção diferente. Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 determinou que para isenção de imposto ou de tributo de uma maneira geral, você tem que demonstrar a compensação. Então, se eu vou deixar de arrecadar 50 milhões com o IPTU residencial, eu tenho que demonstrar de onde que eu vou compensar esses 50 milhões. E a última isenção veio de 2001, era o prefeito Ademir Lucas. Ocorre que nenhuma lei orçamentária desses anos, nenhuma demonstrou a devida compensação. Tanto que há uma ação já no Tribunal de Contas contra os ex-prefeitos, né? Somente os 2 últimos, né? Porque por causa o da do Ademir já tinha prescrito, né? Mas da Marília, deputada, e do Carlinho, o ex-deputado. Isso no Ministério Público de Contas. Mas há também em curso no Ministério Público Estadual um inquérito civil apurando eventual dano ao erário, porque a suspensão dos direitos políticos tem a prescrição de 5 anos, mas o dano ao erário, a reparação, ela é imprescritível. O STF, até questão de 10 dias atrás, numa votação apertada, manteve posição de que o dano é imprescritível a reparação ao dano ao erário. Se o prefeito Alex não tivesse alterado a alíquota, eu volto a falar, eu não admito que falem que a Contagem agora está cobrando IPTU. Não, sempre cobrou, aumentou a alíquota, esse é o termo correto, tem que ser usado. Se ele não tivesse aumentado a alíquota, ele também estaria Certamente. Nesse problema jurídico? Certamente, porque, veja bem, ano passado o município de Contagem lançou 70 milhões de IPTU residencial, arrecadou 40. Da onde que ele iria demonstrar que ele iria conseguir compensar esses 70 milhões? Ia pedir emprestado ao governo do estado? Não dá, né?
Olha, doutor Mário Carvalho é procurador-geral do município de Contagem, veio com uma excelente notícia aqui que serve para todos os prefeitos que estão nos ouvindo agora, todos os municípios mineiros, conseguiram bloquear nas contas do Estado relacionadas a um dinheiro proveniente da saúde, 38 milhões, não foi em precatório, foi em dinheiro, já está na conta da Prefeitura de Contagem, a Prefeitura já está utilizando esses recursos. E vocês todos que agora fazer uma propaganda aqui para o senhor, gratuito que o senhor vai fazer, porque o senhor não pode cobrar por esse serviço, né? Não é um escritório de advocacia privado. Então você que é prefeito de algum município, esteja nos ouvindo agora ou nos assistindo pelo canal do YouTube, do canal Tempo, procure a Procuradoria-Geral de Contagem, que eu tenho certeza que o doutor Mário e a equipe dele vão fazer com o maior apreço ensinar o caminho das pedras, né, doutor Mário? Nós estamos aprendendo com todo mundo, Sim. mas nós tivemos uma decisão que certamente a gente está à disposição para ajudar todos os prefeitos, que nós somos solidários à situação de todos eles, né? Tá certo. Conversei com o doutor Mário Carvalho, procurador-geral do município de Contagem, aqui no 15 Minutos com o Sapia, e estou indo embora, mas volto segunda-feira, às 6 horas da manhã. Eu vou estar no Super N Primeiras Notícias com a Adelma Lopes, a partir de segunda-feira. De segunda a quinta eu vou estar com ela. E eu conto com a presença de vocês e o Alerta Super normalmente às 4 horas da tarde. Muito obrigado, doutor Mário, pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço ao prefeito Alex de Freitas. Pode deixar. E o senhor é sempre muito bem-vindo aqui para trazer essas ótimas informações para o cidadão contagiense. Agradeço o senhor e agradeço os seus ouvintes. Obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana.